Eu nunca serei famoso. Eu tô nessa situação aqui que vocês estão vendo, meio suado, meio, não sei, todo estranho, porque literalmente eu acabei de chegar da Bienal do Livro e aqui em São Paulo está fazendo muito calor. Mas o ponto verdadeiro desse vídeo é justamente essa, talvez, constatação. Como vocês talvez já sabem, eu sou escritor, autor, eu já publiquei este livro bem aqui, eu também publiquei este livro bem aqui. Eu também publiquei um terceiro livro, já escrevi mais alguns que eu nunca publiquei, estou trabalhando em outros, mas resumidamente, eu também escrevo livros. E como vocês sabem, ou talvez não, basicamente a Bienal é um dos, ou se não é o maior evento de livros aqui do Brasil, quiçá da América Latina. Literalmente é um evento que reúne diversas pessoas de todas as partes e, para ser bem sincero com vocês, estava extremamente lotado a ponto de eu, sei lá, eu não gosto de locais extremamente lotados do jeito que estava, mas enfim, é o que é. E eu não comprei nada, eu literalmente não comprei nada, eu sou esse tipo de pessoa na maioria das vezes, mas a verdade mesmo é que, explorando um pouco o evento, eu pude ter contato com diversas coisas, com diversas editoras, com diversas pessoas, e eu estava acompanhado de outros amigos, e uma coisa que um amigo meu falou, e de certa forma ele tem razão, é que é interessante você estar com a editora, é interessante você estar em um evento desses, porque é nesse momento que você ganha exposição. É nesse momento que outras pessoas ganham visão, ganham conhecimento de quem que você é, de qual é o seu livro. Em suma, basicamente, nós tivemos uma certa discussão, né? Nós conversamos a respeito disso. Ele disse, e eu levantei alguns dos meus pontos, porque, por exemplo, este livro aqui foi literalmente inteiro, este livro, ou qualquer um dos meus outros, foi literalmente inteiro produzido, publicado, revisado e qualquer outra coisa por mim. Não teve a mão de nenhuma editora. Desde, sei lá, a concepção do livro, da ideia do livro, até colocar ele junto, fazer a diagramação, criação das capas, fazer, sei lá, direitos autorais de registros, encontrar um lugar para fazer a impressão, tudo isso foi literalmente eu sozinho fazendo. E ele falou que basicamente não existe nenhum exemplo de sucesso, quiçá talvez alguns pouquíssimos exemplos, inclusive um que eu citei para ele, que foi um autor independente que conseguiu sucesso na indústria dos livros, foi o autor de Silo, mas basicamente ele falou que não existe, literalmente não existe, nem mesmo a J.K. Rowling conseguiu alcançar isso. E, como eu falei para vocês, a verdade mesmo é que a ideia de exceção versus regra ela pode ser um pouco conturbada. Muitas vezes nós tendemos a olhar as exceções como regras e vice-versa. Só que aqui eu diria que as coisas começam a se confundir um pouco. Aqui eu não acho que essa lógica deva ser aplicada. De toda forma, a verdade mesmo é que se eu for me basear completamente no que esse meu amigo me falou, ele está 100% certo. Eu não serei um autor famoso. E para ser bem sincero com vocês, eu até vi como outros autores se portavam ali, e para ser bem sincero com vocês, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou, não sei, eu simplesmente não sou assim. Eu sou uma pessoa diferente que, mesmo para talvez pessoas diferentes, eu não consigo me encaixar tanto. A verdade é essa. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu não consigo chegar e falar assim, nossa, até porque isso não é uma verdade, mas sei lá, meu livro ficou no top 2 no Kindle durante X tempos, compra aí. Eu acho que esse não era um argumento, ou não seria um tipo de argumento que eu conseguiria utilizar. E, na verdade, inclusive, nessa exploração, eu inclusive encontrei um dono de uma editora aqui, uma editora de animes, que o dono, o que ele ficava fazendo era o controle de entrada e saída, porque como eram muitas pessoas, você precisa limitar a quantidade de pessoas dentro para as pessoas conseguirem ver os livros. E ele, o dono, ficava ali na portinha, abrindo e fechando para as pessoas entrarem e tudo mais. Eu perfeitamente me veria em um evento, eu ali, só interagindo com as pessoas dessa forma, abrindo a portinha, ou então, sei lá, ajudando a pessoa a escolher qual que é o melhor livro. Eu não sei, talvez eu só esteja viajando muito. Mas, enfim, essa é a coisa. A verdade mesmo é que, se for olhar por esses padrões, eu não serei famoso.
E eu também traria até mesmo essa ideia aqui para o YouTube. Se você for olhar o meu estilo de vídeo, o tipo de vídeo que eu estou tentando fazer, que eu estou tentando alcançar, a verdade mesmo é que eu nunca vou fazer nenhum tipo de sucesso. Literalmente, esses vídeos aqui é para uma, duas, três pessoas que continuam aqui de alguma forma e por algum motivo elas conseguem aprender alguma coisa da minha vida. Eu não faço nada extremamente otimizado, eu não, sei lá, penso em diversas estratégias, eu nem mesmo metrifico todas as coisas que eu faço aqui. E eu trago esse ponto porque, literalmente, eu trabalho com basicamente marketing, vendas, comercial. E essa é a ironia de toda coisa, porque eu não é querendo me achar, mas de certa forma eu sei como emplacar um vídeo de sucesso, eu sei qual que seria parte do caminho para esse sucesso. Mas quando vamos para o meu pessoal, para o meu de verdade, eu simplesmente não faço isso. Esse é um pouco curioso. Talvez o mesmo até se aplique para os meus livros, que até hoje eu nunca fiz marketing de verdade para eles. E apesar disso, apesar de eu entender todas essas diferenças, eu conseguir enxergar todos esses mundos, a verdade mesmo é que eu tendo a pensar um pouco diferente e eu tendo a ser um pouco mais teimoso com os meus pensamentos diferentes. E por que eu tô falando isso e qual que é o real ponto desse vídeo? Eu não acho que é impossível para eu me tornar um autor famoso. Eu não acho que realmente vai ser impossível conseguir realizar a missão que em todas as capas, em todos os meus livros, eu coloco bem aqui que eu, Lucas da Silva Garcia, ainda serei o seu autor favorito. Eu não acho que isso é impossível. Eu não acho que a maneira como eu opero seja impossível de eu alcançar isso. E por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei que tem aquela ideia de toda exceção, nem toda exceção ser a regra, que de fato isso muitas vezes acontece? Eu acho que as coisas eventualmente elas tendem a mudar. E esse é o ponto como um todo. E eu não baseio esse meu pensamento a partir do nada. Eu escutei essa mesma história no passado. Eu escutei essa mesma história sobre faculdade. Eu não estou dizendo que, por exemplo, eu, Lucas, não tenho nenhum tipo de formação oficial, né? Ou colégio, eu esqueço, não sei, de faculdade. Eu não tenho nenhum diploma de faculdade. Não tenho nenhum diploma de faculdade. E todas as vezes que eu falei isso para as outras pessoas, ou todas as vezes que, sei lá, as pessoas me criticaram a respeito disso, foi sempre aquele mesmo discurso: ah, você não vai chegar a lugar nenhum porque você não tem faculdade, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. E de fato, se você for olhar para o mercado de trabalho brasileiro como um todo, na maior parte do tempo, a maioria das vagas pedem para você ter uma faculdade. Porém, a verdade mesmo é que você pode sim ter sucesso sem ter uma faculdade. Você pode sim ser uma pessoa foda sem ter faculdade. E de certa forma, isso está acontecendo na minha vida hoje em dia e já há bastante tempo. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não tem os seus problemas, mas acontece. Eu consegui fazer isso acontecer uma vez, eu estou conseguindo fazer isso acontecer uma vez. Por que eu também não posso fazer isso acontecer com isso daqui? Por que eu também não posso fazer isso acontecer com isso daqui? Por que você também não pode traçar o seu próprio caminho, fazendo as coisas que você acredita ser as mais corretas e chegar no resultado que você deseja? Lembre-se sempre de uma máxima. Para você ir do ponto A até o ponto B, tudo bem que a maneira mais fácil de você chegar daqui até aqui é uma linha reta. Mas às vezes você pode dar uma volta. Às vezes você pode dar uma volta invertida. Às vezes você pode fazer assim. Existem milhares de formas diferentes de você atingir um resultado. As pessoas não deveriam ficar dizendo o que você deveria fazer ou não. Encare todas essas pessoas falando, mas como conselhos que não necessariamente você precisa tomar. Escute mais a sua voz interior. Escute o que você acha que você deve fazer. Eu não estou falando que eu estou fazendo todas as coisas certas. Eu sei de milhares de coisas que eu estou fazendo errado, que eu gostaria de melhorar. Mas, mesmo assim, eu tenho algo, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma visão que é o que me faz guiar. E eu acho que todas as pessoas, quando elas param para olhar dentro delas, quando elas param realmente, param com elas mesmas para refletir, elas também conseguem chegar nisso. Então,
sim, eu não serei famoso, eu não serei um sucesso se nós formos olhar apenas do ponto de vista tradicional, apenas do ponto de vista do que as pessoas acreditam que para você chegar do ponto A até o ponto B, você precisa traçar uma linha reta. Mas eu posso sim, e eu vou ser um sucesso, ser um dos grandes, traçando o meu próprio caminho. E você também pode fazer isso. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa se você por acaso também foi na Bienal. E é isso. Quem sabe daqui a 2 anos eu não estou lá na próxima Bienal abrindo e fechando a catraca do meu stand, porque, sinceramente, se eu continuar produzindo a quantidade de livros que eu pretendo produzir, eu vou poder ter um stand só meu e com livros suficientes. Brincadeiras à parte, mas é isso. Goodbye.